Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade, hoje com o tema Análise Psicológica das Novas Gerações. Eu estou com a Maria Luísa Bernardo, que é psicóloga e membro da Associação Médico Espírita do ABC. Bom, Maria Luísa, a gente sempre abordando um pouquinho das novas gerações, tem um novo quadro familiar hoje, A gente sabe que a família tem uma grande importância, mas é grande o número, de crianças e jovens que estão em lares onde os pais se divorciam, ou estão separados por questões trabalhistas, Quanto que isso pode influenciar psicologicamente uma criança? Realmente, hoje nós temos um panorama social diferente em termos da organização das famílias. Atualmente, pode-se contar com 60 novas configurações de família, dentre elas, por exemplo, as famílias reconstituídas, que quando o casal se separa, têm filhos, se juntam no segundo relacionamento e levam filhos. Então, são famílias reconstituídas que podem funcionar de forma tão apropriada ou menos apropriada, dependendo de como se organizam essas relações. A sociedade exige um novo posicionamento sobre essas famílias que apresentam modelos diferentes. Por exemplo, famílias compostas por casais homossexuais, que trazem muitas vezes filhos ou não. Então, o que a gente observa na prática clínica é que famílias elas podem ser tão produtivas ou tão destrutivas e independe da configuração. Isso é um fato tão significativo, independe da configuração no sentido da qualidade do relacionamento que os membros dessa família desenvolvem entre si. Nós observamos, por exemplo, que existem famílias e casais homossexuais tão destrutivos ou tão construtivos como casais e famílias heterossexuais. Eu tenho observado um fato interessante, que inclusive as instituições elas vão se transformando para abrigar, para acolher melhor essas famílias. Por exemplo, eu tenho netos e na escola dos meus netos já não existe mais dia de pai ou dia de mãe. O que existe é o dia da família. No passado, nós observávamos que essas crianças, por exemplo, que moravam só com o pai, ou que não tinham a mãe, ou que moravam com a mãe e não tinham o pai, no dia do pai, no dia da mãe, entravam em sofrimento. Então, hoje, as próprias instituições elas estão se transformando para fazer um melhor acolhimento dessas novas configurações de modelo familiar. Então, famílias, elas precisam, para funcionarem de forma apropriada, estarem baseadas em bons modelos para as gerações mais novas. O que são os bons modelos? Bons modelos familiares, eles devem focalizar no respeito, na cooperação mútua, no cuidado dos maiores sobre os menores, E assim por diante, porque nós temos aprendido que a melhor forma de educar não é o exemplo. O exemplo é a única forma de educar é o exemplo. Isso vale para as famílias e isso vale também para qualquer tipo de relação que nós estabelecemos entre as pessoas. Certo. Então, aquele conceito do pai ausente ou da mãe ausente realmente tem um reflexo, então, sobre o desenvolvimento desse jovem? Tem um reflexo, mas esse reflexo pode ser tão negativo ou tão positivo, dependendo de como a pessoa ou a família se relaciona com isto. Se, por exemplo, um casal com filho tem uma necessidade, por exemplo, que esse pai esteja fora, e a mãe explique através do comportamento, através da afetividade para esta criança que o pai está ausente, porque o papai precisa prover a família, precisa trazer os benefícios materiais para a família. Então, se o posicionamento dessa mãe for de explicar de uma forma afetiva para essa criança, e quando esse pai retorna,
ele retorna sem críticas, ele retorna de forma acolhedora. A criança, mesmo uma criança muito nova, ela vai sentir que aquilo é necessário. E a própria sociedade vai colocando como condição que, em muitas situações, as próprias condições profissionais hoje exigem esse remanejamento, esse deslocamento. Sim. Então, tudo depende de como isso é trabalhado dentro da família. Então, pode ser uma condição destrutiva? Pode. Né? Se a forma como as pessoas lidam com isso for uma forma hostil, uma forma crítica, uma forma negativa. Mas se o manejo disso for positivo, explicando e compreendendo da necessidade disso, isso será positivo. Por isso, de uma nova forma de lidar e de aceitar essas novas configurações de família. Eu vejo isso como um fator que pode perfeitamente ser trabalhado em benefício de todos nós. Certo, tudo bem. Bom, Heloísa, chegou aqui ao final do nosso bloco de entrevistas e você que está em casa, mande para nós a sua sugestão, o seu comentário, escreva para ciência-e-espiritualidade@redemundomaior.com.br. Décio. Valeu, Giovana, muito obrigado, Heloísa. Bom, as coisas que foram colocadas aqui são muito importantes, mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Às vezes a gente fica pensando, bom, o planeta vai mudar, ótimo, os espíritos já são espíritos de evolução, espíritos mais evoluídos, espíritos com mais capacidades, ótimo, mas a gente fica esperando que as coisas aconteçam num passe de mágica. Nada na natureza acontece num passe de mágica. Todos os processos que nós conhecemos, que nós estudamos, dentro da biologia, dentro da física, na astrologia, onde quer que for, que você estude a evolução da natureza, ela evolui em processos. São processos. Processos que existem marcos nesse processo. Alguns momentos em que nós nos damos conta de que a transformação está se dando. Mas a transformação nunca começa na hora do marco e nunca termina com o marco. Ela sempre vem antes e ela continua depois desses momentos fundamentais, que são os momentos de mudança, os momentos que nós percebemos essas mudanças. Então, eu acho que a gente não precisa ficar esperando grandes prodígios, apesar de que nós temos notícia que eles estão encarnando. Nós não precisamos ficar esperando que reencarnem espíritos que seriam angelicais, não. São espíritos como nós, que têm as mesmas dificuldades que nós, que estão evoluindo conosco no mesmo grupo de espíritos que têm afinidades e que nesse processo estão utilizando a Terra como forma de aprendizado. É claro que nós vamos começar a perceber que já não vão mais aparecer aqueles espíritos muito mais primitivos e com muito mais dificuldades e que vinham para nos colocar à prova, para nos dar a oportunidade de exercitarmos alguns conceitos morais fundamentais para essa nova etapa da nossa evolução e para essa nova etapa da evolução do planeta. E nós, que já estamos encarnados já há algum tempo e que estamos recebendo esses espíritos da transformação, da mudança, devemos assumir a nossa responsabilidade e tentar mostrar para eles esse caminho. O caminho da moral, o caminho do amor incondicional, o caminho que nos foi apontado já pelo Cristo há mais de 2000 anos e que nós ainda teimamos em não aprender. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, muito obrigado pela sua atenção com Ciência e Espiritualidade. Esperamos vê-lo no próximo programa. Muito obrigado.